Olá! Novamente estamos aqui, professora Marileusa, falando com vocês sobre o inglês instrumental, sobre as técnicas que podemos utilizar para ler textos em língua estrangeira. Então, começo falando agora sobre a parte dos cognatos. Os cognatos têm muitos outros nomes. Então, nós falamos de cognatos, de palavras transparentes, de amigos verdadeiros. Olha que nome legal, amigos verdadeiros. Então, o que eles são, afinal? São todas as palavras que em significação e em grafia aproximam-se de algum termo em nosso idioma. Então, tem duas coisas que nós temos que notar. Eles têm que ser parecidos, tanto na escrita quanto no significado, certo? Então, na área médica, nós temos vários termos cognatos por causa das origens desses termos. A maioria dos termos tem suas origens lá no latim ou no grego e são as mesmas origens de palavras na língua portuguesa. Então, esses termos acabam sendo cognatos em várias línguas e não seria diferente com o inglês e português. Os cognatos, eles vão nos ajudar demais na interpretação de um texto. Por quê? São eles que me dão mais certeza daquilo que está sendo dito. Então, alguns termos que são diferentes da minha língua, eu às vezes fico em dúvida, será que esse termo está significando exatamente isso? Ou será que ele quer dizer outra coisa? No cognato, não. No cognato, eu 99% das vezes confio cegamente. Então, eu tenho um termo que é parecido com o da minha língua materna, eu confio mais nele. Quando nós estamos fazendo a leitura de um texto em inglês, nós sempre buscamos destacar os cognatos. Então, se você tem um texto aí que você quer entender, então primeiro nós fazemos o destaque daquelas dicas que eu passei no vídeo anterior, número, grifo do autor, imagens, essas coisas que são menos verbais. E a segunda etapa, então, seria destacar os cognatos. E vocês vão ver que se você se você der o trabalho de grifar todos esses cognatos, nós vamos ter muitos termos que são parecidos. E então eu vou pensar da seguinte maneira: com isto aqui eu consigo ter uma significação. Com isto aqui, mais o contexto, mais o meu conhecimento de mundo, eu consigo fazer uma significação daquele trabalho, daquele texto, daquele artigo. Então, é sempre importante que vocês tenham em mente que os cognatos são a parte que nos dá maior segurança na hora de fazer uma tradução. E essa segurança é fundamental em vários momentos, não é mesmo? Os cognatos, esses números variam. Tem pessoas que dizem que entre o português e o inglês nós temos cerca de 10% somente de palavras cognatas. Outros autores já falam em até 40% de palavras cognatas entre o português e o inglês. Então, isso quer dizer que eu consigo entender bastantes coisas se eu me basear nos cognatos. Então, eles vão ser a minha segurança. Então, primeiro fazemos o skimming, identificamos as pistas que o texto nos dá, que não são palavras, e depois fazemos o scanning, buscando principalmente pelos cognatos. Juntando isso tudo, eu vou me aproximando da significação das frases mais detalhadas. A significação inicial, a significação integral do texto, provavelmente você já teve quando fez o skimming. A significação de trecho a trecho, você vai ter mais detalhadamente fazendo o trabalho com os cognatos, fazendo então o trabalho com o scanning. Outra dica que eu daria para vocês é sempre que buscar um artigo científico, fazer inicialmente a leitura do resumo.
Então, sempre que eu faço a leitura do abstract ou que eu faço a leitura do resumo, eu tenho ali uma prévia de tudo que vai ser apresentado naquele texto e de tudo o que o meu cérebro poderá encontrar de palavra relacionada. E quando eu preparo o meu cérebro para encontrar determinados termos, ele vai abrindo os campinhos. Vamos falar aqui de coração. Olha que palavras que eu sei referentes a coração. E aí a gente vai ampliando a parte do nosso entendimento das línguas estrangeiras. Então, eu sempre me preparo. Se eu tenho conhecimento em língua materna daquele assunto, também me ajuda muito, porque o meu cérebro faz essas associações mais rapidamente. Então, era isso que eu tinha para falar neste capítulo 4 e aguardo vocês no próximo capítulo. Até mais!